cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra da parte de Deus, texto bem conhecido de todos nós, onde tem por epígrafe: Jesus acalma ou apazigua a tempestade. Nós, como um pouco de conhecimento da palavra de Deus, podemos ver que Jesus, em sua missão nesta terra, com seus discípulos, Jesus não fazia missão andando de carro, de avião. O transporte de Jesus era um jumentinho, muitas das vezes com seus discípulos andando a pé, muitos quilômetros, talvez, de um lugar para outro. E os barcos, até porque os discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores, homens que viviam da pesca e tinham a pesca como uma profissão. E esses discípulos, algum deles sempre cedia a sua embarcação. Como discípulos do Senhor, sempre estavam juntos, levando a palavra de Deus. Havia locais que era necessário passar pelo mar para chegar até outra margem. O objetivo de Jesus nesta terra era levar a mensagem de Deus, o Pai que havia lhe enviado a esta terra para anunciar a salvação aos homens, que era através de Jesus. E Jesus, neste dia, ele estava em mais uma das suas missões. A tarde estava findando, o dia estava terminando. Jesus, como Deus, ele também era homem. E como homem, Jesus cansava. Jesus tinha os momentos que era necessário descansar. E Jesus ordena aos seus discípulos, ele determina que os seus discípulos passassem para outra margem. E Jesus, juntamente com ele, despediu a multidão e foi com seus discípulos naquela embarcação. Eu acho interessante que os discípulos eram conhecedores do mar, homens que viviam ali. Quantas das vezes, naquele mar da Galileia, aqueles discípulos estavam a pescar, mas naquele dia, em uma oportunidade, em uma viagem que até então ia tudo bem, a Bíblia fala que se levantou uma grande tempestade de ventos que lançavam sobre aquela embarcação, onde aquela embarcação se enchia de água, e aqueles discípulos já não tinham mais a direção daquela embarcação. Eles já não tinham mais o controle. Eles tentavam resolver o problema, talvez com as suas mãos, mas não conseguiam. Imagino que cada vez mais que eles tentavam resolver, o problema só aumentava. E aquele barco, ele enchia-se de água. Imagino naquele dia os discípulos enchendo-se de medo. Até porque eles achavam que iria perecer. Eles estavam achando que ali seria o fim da sua vida. Eles achavam que iriam morrer, que iriam ser assolados, porque aquela tempestade estava cobrindo aquela embarcação, estava invadindo de uma forma tão grande que os discípulos já não tinham mais o controle daquele barco. Mas eles, irmãos, deveriam compreender que naquela embarcação eles não estariam sozinhos. Eles não estavam sozinhos ali, porque Jesus, o dono de tudo, o dono do mar, o dono de tudo, ele estava ali naquela ocasião para resolver o problema daqueles discípulos. Talvez nesta tarde você se sinta assim, no seu barquinho, na sua vida, as tempestades se levantando e você achando que vai perecer, que vai morrer. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que Jesus está no barco contigo e você não vai perecer. Você não vai ficar pelo caminho, porque Jesus, quando está no barco, podemos dizer que tudo vai bem. Eu não sei como estão as lutas, as dificuldades na tua vida, mas eu quero dizer que neste mundo passamos por dificuldades sim, porque o próprio Jesus falou que a gente iria passar por aflições. Vem tempestades, vem momentos de dificuldades, mas Jesus está no barco para nos dar vitória. Jesus está no barco para acalmar
a tempestade e trazer calmaria, trazer bonança para a tua vida. Eu não sei nesta tarde o que você tem vivenciado, se você tem vivido momentos de lutas, de dificuldades, onde as tempestades se levantam e você acha que vai perecer. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o Jesus que é dono da tua vida, o Jesus que você serve, ele tem poder para acalmar a tempestade na tua vida, para te dar vitória. Você não vai perecer, porque Jesus está contigo do teu lado para te ajudar. Talvez você se sinta assim, mas Jesus é contigo. Não é a tempestade que vai te parar. Aqueles discípulos, irmãos, eles não tinham por que se atemorizar, porque eles deveriam ter fé e não ter medo. Primeiro, porque Jesus já tinha dado a palavra. Jesus disse: passemos para outra margem. Eu acho interessante, irmãos, que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele não veio para morrer afogado, não. Jesus veio para morrer numa cruz. Porque sacrifício, irmãos, e salvação, remissão de pecado seria através de sangue. E Jesus, irmãos, ele não veio para morrer afogado. Aquele discípulo não ia morrer afogado, não, porque Jesus estava no barco com eles. Eles já tinham que acreditar aí, mas tem o ponto frágil do ser humano. Quantas das vezes você está com a fé lá em cima, você está tocando o céu com as mãos. Existem momentos, irmãos, que todos nós passamos por uma fase em que o céu parece estar tão distante de nós. É naquele momento de falta de fé que a gente desacredita. E quantas das vezes a gente diz: será que Jesus está comigo? Será se Jesus me esqueceu? Por que eu estou passando por tudo isso? Talvez você esteja vivendo isso no dia de hoje, nesse momento, de tanto questionar a Deus. Mas Jesus está falando através dessa palavra. Ele é contigo. Ele não te abandonou. Talvez você esteja passando que irá perecer. Mas a palavra é de Deus. Passemos para outra margem. Neste mar da vida, você não vai ficar pelo caminho. Você vai chegar ao porto seguro. Porque independente da situação, Jesus está no barco contigo. Tem pessoas que quando a tempestade se levanta, quer pular do barco. Mas crente, irmãos, de verdade, crente que tem convicção, ele permanece no barco, porque crê que Jesus tem poder para acalmar a tempestade na sua vida. Esta é a primeira coisa pela qual aqueles discípulos não deveriam ter medo. Eles tinham que ter fé. Jesus tinha dado a palavra: passemos para outra margem. Outra coisa, irmãos, era por conta da paz, da presença de Jesus que estava ali. E imagina aqueles discípulos que tantos milagres, tantos prodígios viram Jesus fazer, agora estavam com medo de perecer. Jesus, irmãos, havia curado cego, havia curado surdo, mudo, pessoas que estavam paralíticas. E agora aqueles discípulos estavam com tanto medo, porque o medo, irmãos, impede que a fé reine, prevaleça nas nossas vidas. E esses discípulos estavam nesse momento assim. Mas eles tinham que ter uma esperança, que a paz de Jesus, a presença de Jesus estava ali. Outra coisa, irmãos, já é por conta do poder de Jesus. Aquele mar, irmãos, não era nada diante de Jesus, até porque como Deus, ele é o dono de todas as coisas. E quando aqueles discípulos viram que a situação não mudava, eles tentando, eles fizeram uma coisa: clamaram a Jesus. Existe momento nas nossas vidas que a gente não pode resolver nada mesmo, irmãos. Mas quando a gente conta com Jesus, quando a gente conta, irmãos, com a pessoa de Jesus, com esse nome, milagre acontece. Aqueles discípulos, de uma forma tão assustada ali que eles estavam de medo, eles dizem: não te importa que pereçamos? Jesus despertou. Não é que Jesus não sabia, Jesus já sabia todo o cenário que se daria naquele dia. Mas Jesus, irmãos, ele levanta e dá uma ordem para o mar. Eu vejo, a gente sabe que o mar não tem ouvidos, mas naquele dia ele criou ouvidos. O mar não tem boca, mas naquele dia ele criou. Ele teve que calar-se, ele teve que aquietar-se. Quando a voz de Jesus bradou, aquele mar teve que obedecer. Jesus levantou, irmãos, repreendeu ali
o vento, e disse ao mar: cala-te, e ao vento: aquieta-te. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Talvez você esteja passando por esse processo difícil, mas clame a Jesus nesta tarde. Se coloque de joelhos. Creia que Jesus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Independente da situação, independente do problema que você está vivenciando nesta tarde. Talvez seja teu filho que te dê tanto trabalho. A tempestade talvez seja em qualquer área da tua vida, mas nesta tarde, clame a Jesus. Chame por este nome. Porque aquilo que é vento, aquilo que é tempestade na tua vida, Ele vai trazer bonança nesta tarde. Você não vai morrer, você não vai perecer, você não está sozinho. Ele está com você, do teu lado, para te ajudar. Você é mais que vencedor em Jesus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Quando você clamar, Jesus vai se levantar em teu favor, vai te responder, vai atender a tua petição, vai ouvir a tua voz, vai acalmar a tempestade, vai trazer calmaria, porque Ele é fiel na tua vida. Ele continua sendo o mesmo. Nesta tarde, creia, confie que Jesus é aquele que pode te dar vitória. Guarde essa palavra no seu coração. Creia na presença de Jesus. Não desista, porque Jesus, Ele contempla a tua vida. Jesus, Ele conhece a tua história. Jesus, Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele sabe a tempestade que há dentro da tua vida, do teu coração. Talvez você questione, dá tanto a Deus. Mas Jesus, irmãos, Ele só prova aquele a quem Ele ama. Quando tempestade se levanta, não é para matar crente não, é para dar vida. É para dar experiência, firmeza, raiz na vida do crente. É para o crente ter experiências, irmão. Crente de verdade passa por tempestades. Para quando alguém chegar perto dele e dizer: eu estou passando por isso, eu estou pensando em desistir. Você que já passou, chegar e dizer para ele: Jesus me ajudou, eu já passei por isso também, mas Jesus me deu vitória. Nesta tarde, fique firme, permaneça no lugar, não pule do barco, permaneça, porque Jesus vai com você. Ainda que a tempestade se levante, Ele se levanta primeiro para te dar vitória. Não é as águas da tempestade que vão te calar, não é as águas da tempestade que vão te parar. Você tem alvo, você tem um porto seguro a chegar, e Jesus vai enfrentar com você para te dar vitória. Esses discípulos enfrentaram duas situações. Esta que Jesus já estava no barco, e uma que Jesus não estava no barco, mas isso não queria dizer que Jesus tinha abandonado os discípulos. Uma certa vez Jesus, irmãos, despertou, ordenou os discípulos que fossem na frente, ficou. Subiu ao monte, foi orar. E os discípulos estavam no meio do mar, e a tempestade se levantou também. E Jesus estava vendo. Porque Jesus vê aquilo que a gente enfrenta, ainda que o homem não veja. Ainda que alguém não conheça a tua história. Ainda que alguém não conheça as tuas dificuldades, os teus problemas. Mas Jesus tudo conhece. Talvez você tenha enfrentado sozinho, calado, mas Jesus, Ele está te vendo. E Jesus ainda vem por cima do mar, se necessário for, para te dar vitória. Guarda essa palavra no seu coração. Permaneça no lugar. Jesus é fiel para com a tua vida. Ainda que todo desampare você, Jesus permanece no barco. Quando você é fiel a Ele, Ele te honra. Ele permanece contigo e te dá vitória. Guarda essa simples palavra no seu coração, minha irmã, meu irmão, que está ouvindo esta programação. Você que pensou em desistir, porque as tempestades estão tão grandes, e você tem chorado. Você tem questionado a Deus. Mas guarda essa